Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Aprendendo com a Mistral aqui no Mistral On, o canal mais completo sobre o mundo dos vinhos. Nessa nossa jornada de aprendizados, a gente já navegou por vários temas, né? Assuntos técnicos, científicos, práticos, mas o mundo do vinho é muito mais do que isso. E essa é a razão pela qual a gente também aborda a paixão e a curiosidade que essa bebida desperta tão intensamente. E o tema de hoje vai pro lado dessas curiosidades. Você já parou para pensar alguma vez em quais eram os tipos de vinhos favoritos de grandes figuras históricas? Não? Então, essa hora chegou. Prepare-se para descobrir os vinhos que encantaram mentes brilhantes e influenciaram momentos cruciais da nossa história, revelando assim a conexão fascinante que existe entre o mundo dos vinhos e os grandes ícones do passado. Esse é o tema de hoje aqui no Aprendendo com a Mistral. Grandes figuras históricas ao longo dos séculos mostraram interesse e apreço por diferentes tipos de vinho, tornando algumas variedades icônicas nas suas preferências pessoais. E essas escolhas muitas vezes refletiam não só o gosto, mas também o status social e os círculos em que essas figuras estavam inseridas. E para iniciar o assunto, que tal a gente começar por ninguém menos do que Sir Winston Leonard Spencer Churchill. O famoso líder britânico era um ávido admirador do champanhe Pol Roger. A vinícola da região de Champagne, na França, era a sua marca favorita. E a apreciação era tanta que ele até deu o nome de Pol Roger ao seu cavalo de corrida predileto. Uma vez ofereceram a Churchill 2.000 libras, que era um valor assim altíssimo na época, para ele parar de beber por um ano. Sabe o que ele respondeu? Que dessa maneira a vida não valeria a pena, né? Winston bebia vinho no café da manhã, no almoço e no jantar, às vezes bebendo uma pequena dose também de vinho do Porto depois das refeições. A relação entre ele e Pol Roger começa nos anos anteriores à Segunda Guerra Mundial. Foi durante essa época que Churchill foi introduzido ao champanhe e gostou do estilo mais robusto e encorpado que ele apresentava. E com o fim da guerra e a libertação da França, Churchill foi presenteado com várias caixas de Pol Roger. E uma vez ele declarou: "Em vitória, mereço isso. Em derrota, preciso disso", que é uma famosa frase atribuída a Napoleão Bonaparte, demonstrando todo o seu apreço, independente das circunstâncias, né? Em dado momento, a relação com a vinícola ultrapassou só o consumo. Depois da sua morte, em 1965, a família Churchill solicitou que o nome Winston Churchill fosse oficialmente associado a uma das cuvées da Pol Roger. Assim nasceu, em 1984, o Pol Roger Cuvée Sir Winston Churchill. Em linhas básicas, cuvée se refere a uma mistura de vinhos base selecionados para criar um produto final de alta qualidade. Então, no contexto do champanhe, cuvée é uma mistura específica de vinhos de diferentes safras, variedades de uvas ou vinhedos, habilmente selecionadas pelo enólogo, para produzir um champanhe distinto e de excelência. É importante notar que o termo cuvée pode ter diferentes significados dependendo da região vinícola e do produtor. O Pol Roger Cuvée Sir Winston Churchill é um dos mais prestigiados champanhes da vinícola. Elaborado apenas em anos excepcionais e produzido em quantidades limitadas. Ele é reconhecido pela sua qualidade excepcional e refinamento, sendo um belo tributo ao legado de Winston Churchill e à sua paixão pelo champanhe Pol Roger. Essa relação permanece como uma das associações mais notáveis entre uma figura histórica e um produtor de vinho. Esse aqui é o cuvée Winston Churchill. Ele fica em autólise por longos anos nas frias caves de Pol Roger e por isso ele tem esses aromas de especiarias e brioche. É um champanhe tão complexo que é um ótimo exemplo da famosa frase de Churchill: "Sou uma pessoa fácil de agradar, eu me contento facilmente com o melhor". O terceiro presidente dos Estados Unidos e um dos fundadores do país, Thomas Jefferson, era um entusiasta de vinhos franceses, especialmente os tintos de Bordeaux. Ele era conhecido por ter uma extensa coleção de vinhos finos, incluindo Chateau Lafite Rothschild, Chateau Margaux, Chateau Haut-Brion e Chateau d'Yquem. Ao longo da vida, Jefferson visitou a França várias vezes. E nessas viagens, ele teve a oportunidade de conhecer e apreciar os vinhos da região, ficando impressionado com a qualidade excepcional
e o potencial de envelhecimento dos rótulos. Thomas Jefferson é amplamente conhecido por ter sido um dos primeiros grandes entusiastas do vinho nos Estados Unidos, sempre procurando variedades específicas e safras excepcionais. Ele frequentemente importava vinhos europeus para sua própria adega em Monticello, a sua residência na Virgínia. E a influência de Jefferson na promoção dos vinhos de Bordeaux nos Estados Unidos foi bem significativa. A sua apreciação pessoal e a sua posição como figura proeminente na sociedade americana da época contribuíram para aumentar a popularidade desses vinhos no Novo Mundo. E ainda hoje é possível encontrar referências à apreciação de Thomas Jefferson pelos vinhos da região em eventos e estabelecimentos vinícolas nos Estados Unidos. Quando Thomas Jefferson visitou Médoc no século XIX, ele citou o Chateau Kirvan em segundo lugar em qualidade, logo depois do Chateau Margaux, Latour, Aubryon e Lafite. Esse aqui é o Chateau Kirvan e, graças ao excelente terroir, ele se estabeleceu desde cedo como um dos melhores vinhos de Bordeaux. É um vinho incrivelmente elegante e uma das melhores interpretações do terroir de Margaux, que é considerada a denominação mais feminina de Médoc. Napoleão Bonaparte, o famoso líder militar e imperador francês do início do século XIX, tinha uma afinidade e apreciação pelos vinhos da região de Borgonha, na França. O seu gosto pessoal por vinhos, especialmente os tintos da região de Côte-d'Eny, era bastante conhecido. Os seus prediletos eram Chambertin e Romanée-Conti, considerados dois dos vinhos mais prestigiados do mundo. Os vinhos da região de Côte-d'Eny são notáveis pela qualidade excepcional dos seus Pinot Noirs, caracterizados pela sua elegância e complexidade. Sendo uma criatura do hábito, Napoleão Bonaparte quase sempre comia e bebia as mesmas coisas. Constant, um criado particular que trabalhou com o imperador entre 1800 e 1814, declarou o seguinte: o imperador bebe somente Chambertin e raramente puro. Pois é, fazendo uma alusão ao hábito de Napoleão de misturar o vinho com água gelada. Ele frequentemente presenteava os seus aliados e figuras importantes com garrafas desses vinhos notáveis. E como a gente já falou antes, é atribuída a ele a frase: em vitória, mereço isso, em derrota, preciso disso. Deixando claro, o seu amor também pelos champanhes. A simplicidade do imperador é conhecida e champanhe era um dos raros prazeres que ele realmente apreciava. Joséphine de Beauharnais, sua imperatriz, era a proprietária do famoso castelo de Malmaison, onde um inventário feito em 1814, logo depois da sua morte, revelou o seu gosto refinado. Foram listados mais de 13 mil garrafas de vinho. Pois é, e uma grande parte eram vinhos adocicados das regiões mais variadas, da Andaluzia a Portugal. E quando Napoleão foi exilado na ilha de Santa Helena em 1815, a sua vida naturalmente mudou. Os vinhos de Chambertin não resistiam à viagem e os ingleses serviam para ele um vinho tinto genérico que não era do seu agrado. Existem relatos dele tentar negociar uma troca pelos seus amados vinhos da Borgonha, mas sem sucesso. Ele passou então a receber de Cape Town o vinho Grand Constance, da vinícola Constância, que até hoje é conhecido como o vinho de Napoleão. Em 2016, uma garrafa de Grand Constance, e que supostamente seria destinada a ele, foi vendida por mais de R$8.000. E além disso, Napoleão Bonaparte também influenciou indiretamente o mundo do vinho, por meio das suas reformas legislativas durante o período em que ele liderava a França. As suas políticas resultaram na implementação de regulamentos e classificações de vinhos que contribuíram para a organização e para o reconhecimento oficial de diversas regiões vinícolas na França. Esse aqui é o Mazy Chambertin. Ele é um cru vizinho a Chambertin e divide muitas características do famoso vinho que era o favorito de Napoleão. Potente, complexo e cheio de taninos, mas com a elegância e delicadeza que só os grandes vinhos da Borgonha têm. Mas não vai botar água gelada que nem o Napoleão, tá? E aí, pessoal, gostaram de saber mais sobre as preferências etílicas dessas grandes figuras históricas?
Conta pra gente aqui nos comentários. Quem sabe a gente não volta com uma segunda parte falando de outras personalidades. E como sempre, os vinhos que foram citados nesse programa estão listados aqui na descrição do vídeo. Lá você encontra o link para o site da Mistral, onde você pode comprar de forma rápida e segura. Hoje a gente fica por aqui, mas eu te vejo no próximo Aprendendo com a Mistral, aqui no Mistral On. Até lá! Beba com moderação. Inscreva-se no nosso canal.